Enquanto você se prepara, solta a sua voz no Espírito. Espírito Santo, prepara o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração, para receber da tua revelação, para receber do teu poder, da tua instrução para a nossa vida, já caminhando para o encerramento desse nosso acampamento de Pentecostes. Espírito Santo, nós queremos ser direcionados, nós queremos ser avivados, nós queremos ser alcançados. Realiza em nós essa obra. Iria lamar, alamar, 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 alamar. Xerere canda labari, alabari, alabari, alabara, alamar, alabara, irerere. Traz a sua mão sobre o seu coração. Xirierere mandaramari, irerere. Ora por mais um instante. Shiria labara la labara la candara la labara la ya la 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 labara la Shiria bala la mandara la labara ya la labara la ya la 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 labara la bandara la candara la Shiria bala la mandara la bala la baria la baria la baria la bara la baria bala la baria la Shiriri la bara la baria la baria la 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 baria la baria la baria la baria la riri la baria la Shiria banda la mari riri banda la baria la baria la riri la bara. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Reza comigo mais uma vez. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Bom dia. Tudo bem com vocês? Queria que você abrisse a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Já dizendo a você aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai nos lembrar. Nós precisamos viver todo esse dia com essa lembrança. E também quando nós lermos, escutarmos a palavra, termos essa consciência que a palavra que nós lemos não é uma palavra morta, é uma palavra viva. Que a palavra que nós estamos lendo não é um conto de fadas ou de uma história simplesmente que está sendo contada, mas é uma palavra viva. E o autor da carta aos Hebreus vai nos lembrar que a palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar medulas e articulações, a alma e o espírito. Por que eu digo isso e vivo repetindo? Porque nós cristãos católicos temos que entender que essa palavra nos fere, essa palavra nos atinge. E hoje, quando nós lemos esse relato, ele é atualizado pela eficácia que há nessa palavra quando nós a lemos com fé. Atos 2, vamos ler com fé essa palavra. Se você abriu,
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se uma multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados e perplexos, e diziam uns aos outros: o que significa isso? Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia, e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e as minhas escravas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu e em cima, e sinais na terra embaixo, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Aplauda essa palavra, porque a palavra do Senhor para nós é palavra viva e eficaz, que ao ser proclamada com fé, escutada com fé, lida com fé, ela traz uma eficácia própria. Nós vemos ali o cumprimento da promessa. Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz aos seus discípulos aqui, um capítulo anterior, no capítulo 1, que eles tinham que ir para Jerusalém e esperar o cumprimento da promessa do Pai. E o cumprimento da promessa do Pai era exatamente o batismo com o Espírito Santo. Depois, no versículo 8 dos Atos dos Apóstolos 1, ele vai dizer: recebereis o poder do Espírito Santo para serdes as minhas testemunhas. O que é esse batismo no Espírito Santo que nós temos refletido esses dias, desde a sexta-feira? O batismo com o Espírito Santo é esse poder, é essa graça sobrenatural que vem a nós. Já foi dito que não é um sacramento. O sacramento do batismo é sacramento. A efusão do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, é um derramado poder de Deus, do sobrenatural de Deus, de uma provocação de Deus na nossa alma, que nos atrai para a santidade, que desperta os dons do Espírito Santo na nossa vida, que nos faz experimentar os carismas do Espírito Santo, e principalmente que nos dá coragem para testemunhar. Nos retira do medo, da insegurança, das incertezas,
traz ao nosso coração a certeza de que Deus caminha conosco, de que Ele nos protege. Traz ao nosso coração um amor à palavra, um gosto, um sabor. E aí é o dom da sabedoria que é avivada em nós, que traz o sabor às coisas de Deus. O sabor da palavra, a vontade de lê-la. O sabor pelos sacramentos, especialmente da Eucaristia e o da confissão. Uma provocação no nosso interior. Aí o temor de Deus para nós não ficarmos em pecado. O entendimento que é avivado em nós, que antes do batismo no Espírito Santo nós líamos a palavra e não tínhamos compreensão nenhuma, era como se a palavra não falasse conosco, mas depois do batismo no Espírito Santo, essa palavra se torna compreensível. Deus fala conosco por meio da sua palavra. O dom da ciência que nos leva a contemplar a natureza, a criação de Deus e ver nessa natureza a presença de Deus. Ver no meu irmão, na minha irmã, a beleza da criação de Deus, entender que Ele é meu irmão, que ela é minha irmã, o dom da piedade, dessa piedade que me coloca aos pés do Senhor, em intimidade, que me faz necessitar de Deus. Eu tenho necessidade de Deus, como eu rezava hoje de manhã, na oração das laudes, o salmista dizendo: a minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo, como eu terei a graça de ver a face de Deus. A fortaleza nos momentos difíceis, mas que nós precisamos todos os dias para nos mantermos cristãos, para não aceitarmos a mentalidade desse mundo. O batismo no Espírito Santo faz um redespertar dessas graças em nós. Mas esse poder vem manifestar algo também extraordinário, que é a ação dos ministérios, dos carismas. Ele dá pregações eloquentes, pessoas que são despertadas como ministros da palavra, outros que são ministeriados na música, na intercessão. E o Espírito Santo vai despertando no jardim da igreja os ministérios, os carismas. É para isso que serve a força desse Espírito Santo, que não é para ser experimentado só hoje, mas nós precisamos pedir todos os dias. Vem, Espírito Santo, porque é uma ação contínua. Batiza-me, Espírito Santo. Vai ter dia que nós vamos passar pela aridez espiritual, é o caminho de fé, é o caminho da nossa vida espiritual, mas nós vamos pedir: vem, Espírito Santo, batiza-me mais uma vez, que eu passe ileso desse momento de aridez, de prova, aonde eu tenho que provar a minha raça, de que eu amo verdadeiramente a Deus, e eu vou buscá-lo por amor, nem tanto por sentimento, mas por uma entrega, por um abandono. Mas esse batismo no Espírito Santo nos prepara para viver os fins dos tempos. Coloca a mão no seu coração e diga: Espírito Santo de Deus, eu quero cada dia mais ter intimidade, relacionamento. Eu quero, Espírito Santo de Deus, todos os dias, a ação dos dons, para que eu possa exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero os carismas, Espírito Santo, os frutos. Eu quero caminhar sobre a sua autoridade, sobre a sua inspiração, na sua vontade. Por isso, batiza-me mais uma vez, Espírito Santo, nessa manhã de Pentecostes. Batiza-me mais uma vez com o seu poder, para que nos fins dos tempos que nós já estamos vivendo, eu esteja cada vez mais fortalecido, preparado para enfrentar o combate e sair desse combate vencedor. Diga: Espírito Santo, eu acredito que me batizas mais uma vez, para eu caminhar no meio dessa grande tribulação como um vencedor. Diga para quem está do seu lado: é para isso que você é batizado com o Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo para os fins dos tempos, para esse tempo que se chama hoje.
E você vai passar por esse tempo com a palavra de Marcos 13:13 acontecendo na sua vida. Diga para ele, Marcos 13:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi para isso que Deus derramou sobre nós a unção do seu Espírito. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguiremos perseverar até o fim. Sem essa unção, sem essa força, sem esse poder. E você escutou Pedro pregando. A promessa está se cumprindo. Nos fins dos tempos eu derramarei o meu Espírito. Se você vier perguntar para o padre, nós estamos nos fins dos tempos. Desde Pentecostes, meu amado, a igreja entrou nos fins dos tempos. Pedro vai dizer, para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos. Deus está usando de paciência para conosco, para que nós não nos percamos. Mas nós já estamos nos fins dos dias. O Catecismo da Igreja Católica, no número 732, se você quiser anotar para depois você conferir em casa, 732, ou melhor, vamos já no 672. Eu falei errado o número, 672. Cristo afirmou, antes da sua ascensão, que ainda não era a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, o qual deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Diga comigo, o tempo presente é o tempo do Espírito e do testemunho. E continua o catecismo, mas é um tempo ainda marcado pela desolação e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de espera e de vigília. Veja o que a igreja está nos instruindo. O tempo que nós vivemos é um tempo de espera e de vigília, porque é o tempo dos combates finais. Desde o Pentecostes, a igreja enfrenta a oposição do inimigo que não quer sua evangelização. O inimigo não quer a evangelização da Canção Nova. O Espírito Santo que vem nos fortalecer nessa experiência carismática. O Espírito Santo vem fortalecer a renovação carismática para que ela continue testemunhando. Porque o inimigo se levanta e se opõe. E ele tenta atingir de diversas formas, porque ele é sujo. Ele tenta atingir a liderança, ele tenta enfraquecer as bases, ele tenta colocar confusão, orgulho, vaidade espiritual. Porque ele sabe que a ação carismática do Espírito rouba-lhe espaço no mundo. Por isso nós precisamos ser carismáticos. Por isso que você precisa ser carismático na sua casa. E ser carismático na sua casa não é ficar, desculpa usar essa palavra, mas vomitando versículo bíblico em cima da cabeça das pessoas da sua casa que ainda não experimentaram o Senhor. Talvez você vai afastá-las mais do que atraí-las. Mas eu vou usar uma imagem, talvez um tanto quanto imprópria, mas eu vou comparar esse poder do Espírito como um poder atômico. Um urânio, se você se colocar em contato com ele, existe uma contaminação. Lá em Goiânia houve a contaminação do césio há um tempo atrás. Em alguns lugares, lá em Hiroshima e Nagasaki, aonde explodiu a bomba atômica, uma contaminação.
E eu estou mal comparando. Ser carismático na sua casa é levar essa... Estou fazendo assim porque é entre aspas mesmo, essa contaminação do Espírito Santo para dentro da sua casa. Ser carismático, e aí a importância de ser batizado todos os dias com o Espírito Santo, é você levar a presença do Espírito Santo para dentro da sua casa, que muitas vezes vai atuar no seu silêncio, mas vai contagiar aqueles que com você convivem todos os dias. Aonde você está, eles vão ser contagiados, provocados pelo Espírito que age em você. No seu trabalho, na sociedade aonde você convive, portadores desse poder que contagia. Esse poder que contagia, que é passado por um abraço, por um sorriso, por um olhar. Nós estamos nos fins dos tempos e nós precisamos viver essa vida carismática, batizados no Espírito Santo, para conquistar mais almas para Deus. Pelo nosso testemunho, esse poder veio para nós sermos testemunhas. Diga comigo, eu sou escolhido, não por merecimento, mas por graça de Deus, por misericórdia. Eu sou escolhido para nos fins dos tempos testemunhar Jesus Cristo, Senhor, Salvador. Vou mais um texto do catecismo, agora sim, 732. Veja o que a igreja vai dizer. Neste dia de Pentecostes, revelou-se plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo abre-se aos que nele creem. Na humildade da carne e na fé, eles participam já na comunhão da Santíssima Trindade, e pela sua vinda, que não cessará jamais. Olha aqui, a vinda do Espírito Santo não cessará jamais. A igreja está dizendo na sua doutrina. Grita bem forte para quem vai acompanhar essa pregação. Diga, a vinda do Espírito Santo. Mais forte ainda, diga, a vinda do Espírito Santo. Mais forte ainda, a vinda do Espírito Santo não cessará jamais. Aplauda essa verdade aí agora onde você está. A vinda do Espírito Santo não cessará jamais. O Espírito Santo faz entrar no mundo os últimos tempos. O Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos. No tempo da igreja, no reino já herdado, mas ainda não consumado. Bate o pé aí no chão. Quero ouvir barulho aí de pé. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Bate aí para eu ouvir o pé do mensageiro, do escolhido, não por merecimento. Diga, hoje, neste lugar, eu estou assumindo a minha vocação de mensageiro, de testemunha, porque hoje, dia 8 de junho de 2014, eu estou tomando consciência que nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. Eu sou apóstolo dos últimos tempos. Eu sou profeta dos últimos tempos, dos tempos finais. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Você é apóstolo dos últimos tempos. Você é profeta dos últimos tempos. Aponta para as câmeras. Você em casa é profeta dos últimos tempos. Não por merecimento, mas pela glória de Deus, nós fomos escolhidos para fazer a diferença, para marcar a nossa geração com o testemunho, a unção, o poder, a força, os carismas do Espírito Santo. Lembremos-nos como eu terminei a homilia da missa de ontem, citando quem?
O Papa Francisco, que ao ser perguntado o que ele esperava da renovação carismática católica, alguém lembra o que ele disse? Eu espero que vocês partilhem o batismo com o Espírito Santo para todas as pessoas na igreja católica, una, santa, católica e apostólica. Apóstolos dos últimos tempos são aqueles que levam a efusão do Espírito Santo, aqueles que levam, que portam essa unção, que não são perfeitos, estão buscando a perfeição, que permitem-se tocar pela santidade de Deus, que permitem que os dons sejam reavivados, que se deixam usar por Deus. Que se deixam usar por Deus. Diga, eu quero ser usado por Deus. Eu preciso, nos fins dos tempos, ser usado por Deus. Todos os dias eu digo para Deus que eu quero ser usado por Ele. Hoje, na hora que eu estava adorando Jesus, eu disse para Ele: eu quero ser usado por Ti. Faça-se em mim, segundo a sua palavra, o que o Senhor quiser. Eu estou fazendo uma aliança matrimonial, esponsal com o Espírito Santo nessa manhã de Pentecostes. Eu dizia lá, e aí eu quero, como Paulo lá no capítulo 20, dizer: eu sou prisioneiro do Espírito Santo. Eu preciso ser prisioneiro do Espírito Santo. Eu preciso ter essa aliança, ser um com o Espírito Santo, assim como no matrimônio. Os noivos, ao celebrarem o matrimônio, o padre é só o assistente. Quando eles assumem ali, o padre vai dizer: vocês serão uma só carne, assim como a palavra. Eu quero experimentar essa unidade matrimonial com o Espírito Santo. Eu quero que Ele esteja tão entranhado em mim e eu tão entranhado nele, que eu seja como a Virgem Maria, que eu diga Shalom e todo mundo seja batizado com o Espírito Santo e comece a profetizar. Eu estou dizendo das loucuras espirituais dos meus desejos. Eu anseio, eu dizia para o Espírito Santo hoje lá na capela, lá em casa, adorando: eu quero. Eu ainda não experimentei nada, eu quero ser usado. Mas enquanto eu subi aqui, foi providência, um testemunho. Eu tinha feito alguns exames e o médico constatou que eu tinha um problema na válvula do coração e que eu iria ter que operar. Então comecei a pedir a Deus nas missas de quarta-feira de cura e libertação, até que um dia o padre Roger proclamou uma cura, que Jesus estava curando a válvula do coração, e ele ainda disse: é como que se Jesus estivesse emendando, colando aquela veia. Então eu comecei a chorar e eu disse a meu filho, ao meu esposo, que a cura era para mim. E então eu acolhi e fiz os novos exames. E pela honra e glória do Senhor Jesus, eu não precisei operar. O médico disse que não havia nada mais na válvula do meu coração. Era como se ela estivesse colada. E eu disse a ele: Jesus me curou. Hoje eu louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele fez em mim e na minha família. Silvia Fernanda de Oliveira de Varginha. Está aí a Silvia para dar glória a Deus? Dá glória a Deus, Silvia. Glória a Deus. A evangelização daqueles homens e mulheres batizados com o Espírito Santo, conscientes que estão nos fins dos tempos, precisa ser uma evangelização no poder do Espírito, com milagres, sinais e prodígios, com sinais como esse, que o médico vai dizer: ué, parece que está tudo colado. Foi Jesus que colou. Ele me curou, Ele me visitou. Mas como assim? Em oração. E aí o choque choca as pessoas, porque Jesus nos choca com as suas atitudes, Jesus nos choca com a sua ação evangelizadora, Jesus nos choca com a ação de milagres na ressurreição de mortos, e Ele precisa chocar. Chocar não é igual a galinha choca os ovos, não, tá? É o choque que eu estou falando, da energia.
de alta voltagem. Esse mundo precisa experimentar o choque do Espírito Santo. E ele vai experimentar através desse profeta que responde pelo seu nome. Como você se chama? Eu não escutei. Como você se chama? Deus quer chocar o mundo pelo seu testemunho e provocar uma mudança na face da terra pelo seu testemunho, pela ação, pelo poder, pela unção. Mas vamos lá, eu separei alguns textos da Sagrada Escritura que falam dos fins dos tempos. Mateus 24. Eu não vou lê-lo inteiro porque é grande, mas eu vou destacar algumas coisas, mas você pode abrir aí. Vamos fazer uma caminhada na Bíblia. Qual será o sinal da vinda do Senhor no fim do mundo? Perguntaram para Jesus. Falsos profetas, batalhas, notícias de guerra, nação que se levantará contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares. E Jesus vai dizer: é só o começo das dores. Tortura e morte. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome, disse Jesus. Nós estamos vendo irmãos nossos serem martirizados, crucificados na Síria, em outros países como na Nigéria, queimados, vivos por serem cristãos. Aquela nossa irmã que foi condenada à morte no Sudão, grávida, teve o bebê na prisão, não pôde ficar com o bebê, está condenada à morte porque ela se converteu ao cristianismo em 2014, há semanas atrás. E em tantos países que eu poderia enumerar, e está acontecendo tortura e morte por serem cristãos. Muitos tropeçarão, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Olha a insegurança que nós vivemos, olha a maldade, olha os assaltos, as mortes absurdas, como daquele menino Bernardo lá no sul, em Frederico Westphalen, e tantos outros que eu poderia enumerar. O amor de muitos se esfriará, a gente vai ficando indiferente, se isolando. Essa semana eu fui em Lorena resolver uma situação. Quando eu cheguei ali no cruzamento para entrar em Lorena, esperando a minha vez na rotatória, uma mulher desce do carro do nada e começa a socar o vidro do outro carro. Um descontrole total. E aí começa a socar, eu não sei qual era o motivo. O outro dá ré porque ela estava socando o vidro do carro, bate no carro de trás, e ela volta e começa a dar soco e a gritar. O cara sai, arrasta a mulher, joga ela no chão. Descontrole total. Nós estamos experimentando um descontrole, uma falta de autodomínio, de controle. As nossas reações não têm sido controladas pelo Espírito. Eu não sei qual é o motivo, mas nenhum motivo. Se eu sou controlado pelo Espírito Santo, me leva a certos tipos de atitude, de palavras usadas contra as pessoas, de fofoca, e aí eu poderia enumerar inúmeras coisas aqui. Mas a falta de controle, de autodomínio dos frutos da ação do Espírito Santo, o amor esfriará em muitos corações. E continua Jesus: a boa nova será proclamada a todo mundo como testemunha para todas as nações. Depois disso, Jesus diz: virá o fim. E ele vai continuar ainda dando algumas dicas. O anticristo colocar-se-á no lugar de Deus. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde então, nem no início do mundo, ou até agora. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia. Mas por causa dos eleitos, serão encurtados. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Eleito, por sua causa, esse tempo de grande aflição será encurtado.
Ele diz, Jesus, surgirão falsos cristos e falsos profetas, que fique atento a isso, católico. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, dá uma olhadinha para quem está do seu lado, diga para ele, os eleitos. Os falsos profetas, os falsos cristos farão milagres, prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Tome muito cuidado. Peça o discernimento dos espíritos, para você entender o que é de Deus e o que é falso. O que é feito para te levar à apostasia da sua fé, da fé católica, da sua fé em Cristo, da sua fé na palavra. Tome muito cuidado, tem muita gente sendo seduzida. Jesus já avisou, farão prodígios e maravilhas para enganar, se possível, os eleitos. O primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento, a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou passar rapidamente cada uma, porque é por causa do nosso tempo, para depois nós orarmos. Paulo vai dizer, no capítulo 5, que o dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. Quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, cairá sobre eles a ruína e não conseguirão escapar. E aí Paulo vai dizer uma coisa importante: vós não estáis nas trevas, vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e não somos das trevas. A ação do Espírito Santo nos faz sair, ser transladados, transportados das trevas para a luz, do reino desse mundo para o reino de Deus. Abandonar as coisas desse mundo. O batismo com o Espírito Santo nos faz deixar as coisas que não edificam a nossa vida. E aí eu poderia elencar programas de TV, novelas, eu poderia elencar filmes, alguns acessos a coisas de internet, eu poderia elencar livros, músicas que não edificam, que não nos levam para Deus, que pelo contrário provocam, despertam. Eu podia elencar locais, festas que são feitas, que não agradam o coração de Deus, conversas, pensamentos. E aí você pode se perguntar o que é das trevas, o que é da luz. Peça ao Espírito Santo que Ele traga avivamento ao dom do conselho. O dom do conselho é para isso. Eu pergunto: Senhor, isso é do Senhor? E se eu sou dócil ao Espírito, o Espírito Santo vai dizer: não, deixa, abandona, sai fora. É o dom do conselho que nós recebemos no nosso batismo e que foi confirmado no crisma e despertado pela unção do crisma. São Paulo vai dizer: vigiemos e sejamos sóbrios. Segura na mão de quem está do seu lado. Nos fins dos tempos em que nós estamos, precisamos viver constantemente em estado de vigilância e de sobriedade. Balança a mão dele, irmão. A partir de agora, eu e você precisamos viver vigilantes e na sobriedade, sem excessos, entrando na tenda, no tabernáculo, como ontem na missa foi dito, sabendo que essas coisas transitórias do mundo não podem ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Balança a mão dele e diga: vigilância e sobriedade. Diga para ele: aleluia. É assim que o apóstolo dos fins dos tempos vive. Aleluia. Vigilante e sóbrio, sem excessos, sem apegos, sem vaidades, sem orgulho, mas na humildade, na sobriedade. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 2. Não vos deixeis abalar assim depressa nas vossas convicções, nem vos alarmeis com alguma pretensa revelação do Espírito, vai dizer o apóstolo Paulo, que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que primeiro venha a apostasia e se revele o iníquo, destinado à perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adora, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando-se Deus. Paulo está dizendo do anticristo, que se manifestará, se sentará no lugar de Deus, ele trará soluções para o caos mundial. O caos mundial é um artifício de preparação para esse tempo, onde nós vamos clamar por segurança, e Ele vai trazer a paz, a falsa paz. Isso é palavra de Deus. E aí continua Paulo: o mistério da iniquidade já está em ação, basta que o obstáculo atual seja afastado. E eu fico me perguntando, quando eu faço o estudo, a exegese bíblica desse texto, mas qual é o obstáculo atual? E ontem, não estou falando isso teologicamente, dogmaticamente. Então depois, quem assistir essa palestra, não entenda isso. Eu quero dizer que ontem me veio uma inspiração, que não quer dizer que seja isso. Mas, quando eu li ontem, o Espírito Santo, falou assim: o obstáculo é a igreja. E veja como existe uma força secular para tirar a autoridade da igreja. Não é que a igreja não vai ser vencida, está escrito em Mateus 16:18: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, mas ela deixará de ser, na vida da sociedade, um ponto de referência, de segurança, de autoridade, de palavra. Porque hoje a ciência é mais importante, a psicologia é mais importante, não sei mais o que é mais importante. E me veio ontem o obstáculo que vai ser afastado e que impede é essa ação ativa da igreja na vida da população mundial. Veja o que Bento XVI disse: a igreja existe para evitar o avanço do inferno sobre a terra. E se ela é tirada, se a sua autoridade é esvaziada, se eles espalham escândalos, se eles nos acusam de homofobia, é que nós não entendemos o tempo, que nós queremos proibir a felicidade das pessoas, e aí vão acusando e gostam de voltar lá atrás, numa conversa mentirosa da Inquisição. E aí nas universidades marxistas por aí, embalde, eles vão semeando a ideologia marxista, comunista, e vai esvaziando a autoridade na igreja, as pessoas vão se afastando da autoridade da igreja. O inimigo encontra espaço, assim como Paulo está dizendo: o mistério da iniquidade já está em ação, mas basta que o inimigo atual seja afastado, enfraquecido, retirado, para que o iníquo se manifeste. Então, diz Paulo, se revelará o iníquo, que o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Diga comigo: Senhor, só tem uma solução. Eu preciso ser um homem cheio do Espírito Santo. Para esse tempo, eu não tenho que temer a nada, porque a palavra é muito clara. A vitória já está determinada. O Senhor destruirá o iníquo com o sopro da sua boca, com o hálito da sua boca. E deixa eu dizer uma coisa assim bem concreta para você: o que é o sopro da boca de Deus? Hoje o Evangelho vai dizer em João: Jesus soprou sobre eles
o Espírito Santo. Você quer vencer o diabo? Quem aqui quer vencer no combate? Permita que o sopro da boca de Deus destrua as obras de Satanás que estão ao derredor querendo te atingir. E o sopro da boca de Deus se chama Paráclito, Espírito Santo de Deus, a nossa vitória e a vitória no dia final. Com o sopro da sua boca o Senhor destruirá, matará Satanás e aqueles que com ele estiverem. A vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás, com toda espécie de milagres e sinais e prodígios enganadores, e com todas as seduções da iniquidade para aqueles que estão a se perder, por não terem acolhido o amor e a palavra da verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, por que eu estou trazendo isso? Para colocar medo em você? Não, para dizer para você da importância do batismo com o Espírito Santo na nossa vida para os dias finais. Eu espero que você esteja entendendo. Veja só, 675 vai falar dessa impostura, desse iníquo. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé dos numerosos crentes. 675 no catecismo. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá descoberto o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. Você percebeu que o catecismo está dizendo que a igreja não estará na sua glória? Quando isso acontecer, ela vai estar numa prova que vai abalar a fé de muitos, sobre a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo. Isso é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Diga: vem Espírito Santo, para que nesse tempo eu continue fiel, para que nesse tempo que se chama hoje de apostasia da fé, eu seja cada vez mais enraizado na minha fé, na fé da igreja, na palavra, na autoridade espiritual, na vida comunitária. Eu quero, Senhor, hoje ser batizado com o Espírito Santo para os fins dos tempos. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito. Eleve os seus braços. Quero estar bem cheio. Vai desejando isso. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar.